Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, saudade de vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre o tema que tá ali, ó. Acho que não sei se dá pra ler, mas nós vamos falar sobre indústria cultural, ok? Bom, nós já lembramos o que é cultura, que cultura é uma criação humana fundamental, aquilo que nos diferencia dos outros animais, aquilo que dá sentido à nossa vida. Nós falamos da importância da diversidade, nós falamos sobre a questão do etnocentrismo, do relativismo e falamos sobre ideologia. Então, a gente vai reunir isso tudo e vai falar hoje sobre indústria cultural. Primeiro, o conceito de indústria cultural está muito ligado à questão da cultura de massa. E aí, quando a gente fala de massa, você quer dizer o quê? Falando sobre massa na realidade, eu tô querendo falar com vocês que era considerado massa lá no século XIX, por exemplo, era aqueles que não faziam parte da elite, né? Eram os grupos mais pobres, né? Que os famosos populares, tá? E eles eram, digamos assim, pessoas que eles consideravam que eram sem educação, que eram faziam muito barulho, muito ruidosos, enfim. Então, eu não poderia, digamos assim, meio que eles não estavam preparados para erudição, né? Para cultura erudita, para música clássica, como se as pessoas não tivessem essa capacidade. E aí eles vão, digamos assim, manipular, né? A gente vai fazer uma cultura, uma nova forma de cultura, porque, em geral, lógico que as pessoas mais pobres, elas podem produzir cultura? É claro que podem. Mas quem produz, digamos assim, cultura em larga escala, principalmente para as pessoas mais pobres, é o quê? São as elites. Então, quando eu falo a respeito de cultura de massa, é uma produção cultural que é voltada o quê? Para as camadas mais populares. Por exemplo, quando eu falo de música pop, né, eu tô falando de música popular, né? Então, Michael Jackson, Madonna, ícones da cultura pop, eles não surgiram à toa, né? Eles foram, não vou dizer que eles foram fantoches, mas dizer assim, eles foram pegos em contextos importantes que eu precisava, digamos assim, fazer a explosão desse tipo de, né, da venda, da massificação dessa cultura. É lógico que tinham talento, é lógico que inovaram, eu não estou discutindo nada disso, não estou dizendo que o que eles fizeram não tem valor, o que eu estou dizendo isto apareceu e serviu ao interesse de um grupo, né? Para aparecer na grande mídia, tem que servir ao interesse de alguém. Isso a gente gostando ou não desta informação, ok? Então vamos lá. A indústria cultural, ela está diretamente relacionada à cultura de massa. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu preciso, né, de elementos culturais que façam sentido para as pessoas que não são da elite. E o que é indústria cultural? Quando a elite ela vai produzir cultura. E quando eu falo de produção de cultura, ela vai falar sobre música, teatro, televisão, sei lá, revista, jornal. Tira um pouco isso, mas assim, também deixa. Cinema, ok? Eu vou produzir isso em grande escala. Eu vou produzir na maior escala possível para fazer com que as pessoas façam o quê?
com que as pessoas comprem. Cultura, ela passa a ser, deixa de ser, né, só uma produção dos indivíduos de uma sociedade e passa a ser algo, tá, que tem valor econômico, não é, né, um valor cultural, não é a valorização de um saber local, é valor econômico, tá? Então, indústria cultural é a produção em massa de itens culturais, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, uma artista nacional, Anitta, né? Se nós pararmos para pensar, não vou dizer que tem talento ou que não tem talento, isso não me interessa. O que eu estou dizendo é, ela teve uma explosão. A Anitta, ela foi massificada, né? As músicas dela, né, fizeram muito sucesso porque apareciam em todos os programas de domingo, né? Conseguiu, principalmente no começo, ter uma pegada, assim, um público infantil grande, né? Porque eu tenho também a questão, como é que eu posso dizer, né, a super poderosa, então chama essa questão da mulher, do empoderamento feminino, enfim. Esses temas, eles não são aleatórios, né? Não descartando a produção do artista, mas ela não compôs nenhuma dessas músicas, os temas não são aleatórios. É lógico que ela deu voz, ela deu, né, deu a cara, o corpo em nome daquilo ali, mas ela não é compositora, né? Bom, quando a gente vai falar sobre a indústria cultural, a gente tem que falar sobre dois homens muito especiais, tá? Que é o Adorno, né? E o Horkheimer. Eu chamo ele de Horkheimer, tá? Mas ele é alemão, se alguém souber alemão aí, me ajuda, tá? Bom, e o Adorno e o Horkheimer, eles fundaram nos anos 30, o que a gente vai chamar de Escola de Frankfurt, tá? Na verdade, acho que final dos anos 20, alguma coisa assim. Essa escola de Frankfurt funcionava na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e ela estudava, né, a importância da transformação da cultura em mercadoria. Ok? E quando a gente vai ter na Alemanha o período da ascensão do nazismo, né, que a gente vai ter essas questões, eles vão começar a estudar, né, como a indústria cultural ela pode impor às pessoas, né, ou vender para as pessoas uma nova ideologia, né, uma nova forma de ver, uma nova forma de pensar as coisas, tá? Quando vai estourar a Segunda Guerra Mundial, eles são judeus, né, a escola de Frankfurt, a maioria dos pesquisadores eram de origem judaica, eles fogem, tá? E Adorno e Horkheimer, eles vão manter, né, eles vão continuar essa linha de estudos até o final da vida, mas agora não mais na Alemanha, mas sim nos Estados Unidos, ok? Bom, pensando nisso, tá? A gente tem que ver um pouquinho, pensar um pouquinho sobre o Adorno e o Horkheimer, enfim. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ótimo, produção em massa de itens culturais para servir à cultura de massa. Foi o que eu falei para vocês, essa produção ela não é desinteressada, ela serve, né? Ela serve a alguém. E quem é esse alguém? Essa produção cultural ela vai servir a uma elite. E ela não tem por objetivo, por exemplo, como é que eu posso dizer? Promover um enriquecimento pessoal. Quando a gente fala em cultura,
né, em produção cultural, enfim, nós temos que parar para pensar numa coisa. Quando você vê um bom filme, que às vezes é do circuito de Hollywood, mas muitas vezes é de um circuito mais alternativo, digamos assim, tá? Quando você lê um bom livro, aquilo causa em você, ou te provoca uma reflexão, né? Aquilo provoca em você um questionamento. Será que isso é bom, que isso é ruim, né? Por exemplo, aquele filme O Poço, que tá agora no Netflix levantando várias questões. É um filme pesado? Muito, mas vale a pena você dar uma zoiada? Com certeza. Ele é uma crítica interessantíssima da sociedade de classes. Vale a pena ver, né? Agora, você acha, por exemplo, que esse filme talvez possa passar nas grandes redes de cinema? Provavelmente não, embora esteja numa plataforma interessante de streaming, né? Ganhou o Oscar esse ano, o filme Parasita. Quem teve a oportunidade de ver, viu que é um filme que critica muito essa questão da sociedade de classes, da própria desigualdade social, né? E aí, muitas pessoas, né, assim, pessoas, não vou dizer que é do meu círculo social, assim, mas sabe o amigo do Facebook, né? Aquele conhecido seu do Instagram que eu nunca tenho paciência pra dar aquela faxina, então ele vai ficando lá. E aí, isso é um absurdo, um filme feio, um filme não sei o quê. Gente, aonde tá a beleza da arte? Será que a beleza da arte não tá em retratar a realidade de uma maneira que nos cause algum impacto? Eu acho que isso é talvez a maior beleza da arte. E não necessariamente fazer alguma coisa que seja universalmente considerado belo. Ok? Então, eles vão começar a questionar e a trabalhar em cima disso, né? Que vão ser feitas, as produções culturais, elas são feitas a ponto de provocar no indivíduo não esse questionamento que a gente precisa, né? Esse novo ponto de vista, né? Não provocar nesse indivíduo essa cabeça funcionar. Não. São histórias, são filmes, são livros, são músicas que servem para reproduzir um ideal, reproduzir uma ideologia daquela classe dominante. Mas em especial provocar a alienação daquele que está ali entrando em contato com aquela produção. Por quê? Por exemplo, vai num filme de ação. Eu particularmente adoro filme de ação, filme de herói, gosto muito. Mas vem cá, quando você sai daquele filme, 95% das vezes, nossa, você viu aquele efeito? Nossa, você viu aquele, né? Nossa, você viu aquela batalha? Vem cá, mas ninguém tá questionando, por exemplo, como aquilo ali, a importância daquilo ali, em que contexto, a gente sabe que é um contexto que não existe, né? Vão chegar ataques alienígenas, vai vir um deus, né, da mitologia nórdica, vai vir um herói da nação americana. Então a gente é cercado por boa música, por efeito visual. Mas você sai de lá sem fazer nenhuma reflexão sobre a sua realidade. Então a indústria cultural, ela tem muito essa questão, tá? De provocar alienação. Se a gente parar para pensar, os pensadores da indústria cultural, eles têm uma visão bastante marxista da coisa. Acho que eles estão errados? Não, acho que eles estão certos, tá? Mas é só que se você vê, tá falando de alienação, tá falando da questão da dominação da elite. Então, você lembrar do Marx, não tá errado não, tá? Bom, um outro autor da Escola de Frankfurt,
que chama-se Walter Benjamin, ele não conseguiu fugir da guerra, né? Ele é assassinado ainda em território europeu, tá? Ele morre durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não consegue fugir como seus amigos para os Estados Unidos. Ele dizia que a indústria cultural, embora ela tenha todos esses pontos negativos com os quais ele concordava 100% das vezes, ele dizia pra gente que existia a possibilidade da indústria cultural disseminar de maneira positiva a cultura. Digamos o seguinte, eu não posso ter uma gravura autêntica do Leonardo da Vinci, ou eu não posso ter a Mona Lisa na minha parede, tá? Ou qualquer outro artista renomado. Não posso. Não tenho milhões para comprar e colocar. E se eu tivesse e comprasse, provavelmente minha casa seria assaltada, né? Quando alguém descobrisse que eu tinha um quadro de 20 milhões, 30, 50 milhões de dólares na minha parede. Então, iam levar embora, tá? Porque isso é pra estar dentro do museu, um lugar assim, não só de segurança, mas também de manutenção, de garantia de que outras pessoas possam ter acesso à arte. Então, eu acho que o lugar dele é no museu, não é na parede da minha casa, tá? Por várias questões. Mas a questão principal é outra. E a gente tem que pensar muito bem nisso. Eu posso não ter, mas eu posso gostar muito de autores famosos e eu posso reproduzir fotos daquele quadro, daquela obra de arte infinitas vezes. E ao invés de só aquelas pessoas que forem ao museu puderem ver, mas como eu na minha casa, talvez eu não veja com a riqueza de detalhes necessária, enfim, mas eu vou ter contato com a obra. Eu vou conseguir ver, né? Talvez não tanta perfeição do traço, mas eu vou ver as cores, eu vou ver as formas, né? Como aquela escola, né? Artística trabalhou determinados temas. Então, isso é extremamente válido. E eu acho que a escola de Frankfurt seria mais pobre se Walter Benjamin também não tivesse dado assim, opa, a gente também pode usar isso a nosso favor, tá? Bom, gente, a gente se vê na próxima aulinha, tá? Beijo!